Galera do Cultura da Ação, beleza? Tudo bom, Graça? Tudo bom? 7 dias em Entebbe, filme que assistimos. Exatamente, que está em cartaz nos cinemas. Sinopse para eles. Bom, um grupo de guerreiros alemães, né, com a ajuda de alguns palestinos, decidem sequestrar um avião que ia de Tel Aviv para a França para defender a causa palestina. Esse é o argumento que baseia o filme 7 dias em Entebbe. O que você achou do filme? Eu gostei do filme, é bom. Não é ótimo, mas é bom. Fotografia, vamos falar. Direção de José Padilha, fotografia brilhante de Lula Carvalho, aí Walter Carvalho fazendo história e o filho já fazendo história também. Trilha sonora de Rodrigo Amarante e montagem magnífica de Daniel Rezende. O nome é familiar? É, gente, o diretor de Bingo, de alguns episódios da série Mecanismo. Essa galera aí que tá com Padilha. A montagem do filme ela é bem dinâmica, bastante dinâmica. Ela tem inserções de dança contemporânea, indo até pro todo o filme, na verdade. Mais do primeiro pro terceiro ato. Uma combinação assim de poesia com dessa dança contemporânea. Algumas pessoas não vão entender, mas assim, eu confesso que eu gostei muito dessa ideia. Não sei se foi particularmente do Padilha, se foi de toda a equipe, mas pontuar uma história de sequestro e tal, com essa expressão artística, né, daquele país que é forte lá, eu achei bem interessante. E você assistindo o filme, você entende a importância, porque inicia com aquilo e o que lá na frente vai ter de importante, o que aquela dança tem a ver com a história. Porque ela tem a ver com a história, ela não tá ali solta, não. A fotografia, né? A fotografia é muito carregada. O Padilha, ele diz que usou um estilo barroco. Uhum. É uma fotografia forte. Saturada, uma fotografia a saturada. Fotografia me prendeu. Até para carregar a dramaticidade do que estava acontecendo. Exatamente. E a dramaticidade, na verdade, porque o filme ele pega para ser um filme de ação pro terceiro ato. Eu achei que o segundo ato dele teve uma certa barriga, ele ficou um tanto quanto lento demais, até diferindo um pouco dos trabalhos do Padilha. Eu acho que foi isso que lá fora também o povo sentiu falta, né? O primeiro lugar que ele foi exibido foi em Berlim, porque você espera o quê? O diretor que fez 174, que bombou, foi baseado também no sequestro. Tropa de Elite 1 e 2, ação o tempo todo. O que eu acho que ele pecou no 7 dias em Entebbe, não sei se foi ele, se foi o Gregory Burke que fez o roteiro, baseado no livro, mas o segundo ato ficou lento. A causa humanitária muito forte, né? Que é o que motiva esses dois, que são os que estão no cartaz, né? Nos cartazes, o casal que invade lá e tal, o avião, se infiltra lá no meio para o sequestro junto com os palestinos, que é brilhantemente interpretado pela Rosamund Pike e o Daniel Boone, que estão bem no filme, os dois, principalmente ela, a maquiagem dela, que ela passa quase os 7 dias todos sem dormir, com aquele olho assim o tempo todo, que eu não sei se dilataram a pupila, que fizeram. Gente, maquiagem do filme, aliás, não só dela não, de outros personagens, tá muito o Shimon Peres é o mesmo ator que fez o Atômica, e você não reconhece ele. Não, ele não dá toda uma ele, caracterização assim, para ele se tornar o Shimon Peres. E é bem interessante, assim, o filme na verdade ele não fecha um foco específico, eu acho que foi o interesse do Padilha, diferente de Tropa de Elite. Apesar de nos cartazes a gente ver o casal, porque eles que lideram, né, o sequestro dentro do avião, porque depois já não é mais eles que lideram, mas dentro do avião eles lideram o sequestro, eles não são bem os protagonistas da história, né, porque tem os dois ali da causa humanitária. Tem os dois políticos, né? Que é o Peren e o Rabin, ali divergindo o tempo todo, um quer uma coisa, outro quer outra, papapá. O exército. E tem o menininho lá do exército, um jovenzinho, que tem uma ligação com a menina bailarina, que vai levando e conduzindo essa história. Exatamente. Inclusive, esse soldado ele se tornou primeiro-ministro de Israel. O que acontece? O filme tem toda uma contextualização, é uma história real, tá? História real e tem inserções de momentos reais. Exatamente. Tá? Tanto de programas de TV, como momentos de relatos históricos. Tem inclusive um documentário falando sobre isso, que eu não sei se o Padilha se espelhou um pouco no documentário, mas tem um documentário que também retrata essa operação. A Operação Thunderbolt, Operação Entebbe. Eu até achei estranho o título do filme, assim, ser 7 dias em Entebbe, porque ele já entrega para o espectador
que quando vai passando dia 1, dia 2, quando chega no dia 7, você já sabe que o filme vai acabar ali. Já tá na reta final. Exatamente. Então, se ele se chamasse Operação Thunderbolt, Operação Entebbe, ou somente Entebbe, eu acho que traria um pouquinho mais de suspense para a história, sabe? Eu acho que isso foi um pequeno erro, assim, de colocar esse nome de 7 dias. Mas eu achei bem interessante a contextualização histórica. O avião, ele vai para Uganda, e ele é recebido por Idi Dada Amin. A gente viu brilhantemente interpretado por Forest Whitaker, não foi o Forest Whitaker que interpretou agora. Mas olha, o ator que interpretou também tá muito bem, gente. É a parte cômica do filme. Exatamente. Foi Ah, meu Deus, agora foi. Esqueci o nome do ator. Forest Whitaker. Forest Whitaker ganhou o Oscar com essa interpretação no último Rei da Escócia, filme com James McAvoy. E tem essa questão que na verdade não aparece no filme, mas os reféns foram sequestrados e alguns reféns foram libertados, que não eram judeus. Os judeus ficaram lá, exatamente porque era a questão dos palestinos e não era muito a questão dos alemães. Eles não queriam que os judeus ficassem, mas foram libertados alguns reféns. E quando esses reféns vão embora, o personagem do McAvoy, que a gente viu no último Rei da Escócia, é que ele se aproveita e foge de Uganda. Porque a aceitação desse avião com os terroristas lá foi o que causou a queda do Idi Amin, do governo dele. E nessa época ele fica maluco e o McAvoy era o médico dele, né? E ele foge junto com esses reféns. Mas isso é um outro filme. Apesar de eles não abordarem o filme, eles abordam que ele não está totalmente normal, né? Primeiro porque ele recepciona... Poxa, as pessoas são sequestradas dentro do avião, obrigadas a ir parar na África, e aí chega lá, o cara recebe como se eles estivessem visitando o país, com condolências e tal, assim. Você percebe que o cara não tá muito bem da cabeça. Depois ele toca um terror, dizendo que vai matar as crianças, que ninguém falou aquilo, ele falou aquilo, que ele já tava se achando ali, né, dono da situação. Eu achei até que poderia ter um pouco mais de Idi Amin na história. Não teve tanto assim. Teve pouco. Mas se a gente contextualizar com esse outro filme, que é O Último Rei da Escócia, a gente entende todo esse universo. Tá? E a gente entende também a motivação do porquê desses terroristas. Na verdade não eram terroristas, eles tinham uma causa humanitária. Eles defendiam... Que eles eram do Como é que a gente pode falar? Eles se apaixonaram pela causa da Palestina. Eles eram contra a própria Alemanha, tanto que eles sabiam que não poderiam retornar para lá. Então, assim, eles estavam lutando contra o país deles por não aceitar o que a Alemanha estava fazendo, porque eles eram contra o nazismo e tudo aquilo. Então, motivado por toda essa questão política que eles sofriam na Alemanha, eles decidiram lutar pela causa da Palestina e aí se juntaram com alguns palestinos e sequestraram um voo que ia de Tel Aviv para a França. Eles eram do grupo Baden-Meinhof, que inclusive música do Legião Urbana, do primeiro álbum do Legião Urbana, Renato Russo. Antenado Renato Russo, faz uma homenagem. Ligado a essas causas humanitárias, fez uma homenagem ao grupo. Exatamente. E o filme tem bastante dessa questão, né? Deles serem humanitários. Eles não aceitarem muito que os terroristas... Eles começam a se questionar de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Talvez por esse motivo você tenha achado o segundo ato tanto quanto lento, porque é o ato que mais ele aprofunda nessa história do humanitário, do sentimentalismo, e começa a mostrar muito. Todos os diálogos, tudo é ligado a isso. Ao sentimentalismo, às famílias daquelas pessoas, ao que elas faziam fora dali, questionando um ao outro se valia a pena estar ali, se não. Um lembra do filho, outro lembra da mulher, outro lembra do namorado e tal. Aí realmente você achou... E aí volta pro Shimon Peres e o Isaac Rabin, né? Volta para os diálogos dele, volta para o exército de novo. Então o filme vai pegando vários focos diferentes, mas conduz bem. E vai voltando na história. Ele volta lá no início, porque eu gosto muito disso nos filmes, tá? Quando volta. Que começa o filme e daqui a pouco volta 6 meses antes para mostrar como é que eles se programaram, porque apesar deles serem ligados às causas humanitárias, não adianta falar, eles tiveram que aprender a usar armas e tal, então mostra isso no filme. E isso é legal, porque assim, os caras não aparecem do nada lá com a arma na mão, não, eles aprenderam a usar aquelas armas. Pois é. Bom,
do que eu acho, assim, é só essa questão do segundo ato, que ficou um pouco lento. O título, cenas de ação, realmente. O título, realmente, eu acho que não deveria ser 7 dias de entrega. Tirava os 7 dias, porque 7 dias entrega pra gente que o filme vai terminar no 7º dia. Eu não achei isso legal, mas fotografia maravilhosa, a montagem, essa inserção da poesia com a dança contemporânea, muito boa. Todas as interpretações estão excelentes no filme. A condução do Padilha. A única coisa da fotografia que faltou um pouquinho foi mais cenas externas. Muitas cenas internas. Tem Mas muita até, cena de mas estúdio. até nessas cenas internas houve uma condução de câmera muito boa. Planos e sequências assim que eu tô maravilhada. Tanto dentro do avião, como dentro lá da onde os reféns estavam. Os planos e sequências do filme estão magníficos, que não é fácil fazer plano e sequência. Ainda mais com a quantidade de pessoas que tinham de cena, né? É verdade. Bastante gente atuando. Olha, eu achei um filme interessante, eu acho que vale o seu ingresso. Vale. Contextualiza um momento histórico importante em Israel, importante no mundo todo. Eu acho que é o segundo momento de terrorismo em relação a Israel importante. Mais forte, voltando, porque envolveram muitas pessoas. Tinham 239 passageiros naquele A gente contextualiza com o que aconteceu em Munique, o assassinato da delegação olímpica de Munique, até para criar esse ódio todo da Alemanha aos palestinos, né? E a fomentação de um grupo contra a Alemanha que oprimia, que apoiou Israel, né? Que apoiou Israel contra esses palestinos. Ou seja, o filme se contextualiza bastante. Aconselho vocês a assistirem O Último Rei da Escócia também, ou reassistirem. Tem um documentário também falando da operação em si, que também vai te ajudar a entender um pouco mais do filme. Da Operação Entebbe, Operação Thunderbolt. É muito bacana, muito legal. Vale o seu ingresso, principalmente porque é de um diretor brasileiro, um filme de um diretor brasileiro, realizado com toda a produção lá fora. Não é um filme brasileiro. Ele foi convidado para fazer o filme, né? Se apaixonou pelo roteiro, foi atrás da história, entrevistou as pessoas envolvidas ali, as pessoas reais, né? Os personagens reais envolvidos naquela temática. Quem ainda estava vivo, ele foi lá atrás e conversou. Os que tinham morrido, ele procurou saber como é que tinha sido, foi atrás de parentes. Ele fez um trabalho de pesquisa muito bom e o filme é um filme histórico. Não é um documentário, mas traz cenas reais para pontuar algumas questões, que eu também achei isso legal no filme. Bom, é isso. Vale o ingresso de vocês, tá? Querendo conversar com a gente sobre filmes de contexto político, os contatos estão aqui embaixo, pode mandar um comentário, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações. Entra no site da Graça, Zap News, porque tem que ler também, não é só ficar assistindo o vídeo no YouTube, a gente tem que ler também, porque é muito importante. É isso aí, galera. 7 dias em Entebbe é a pedida para vocês. Beijo, tchau, tchau.